Olá, bom dia a todos. Nesse momento assim nebuloso que estamos vivendo, nós não podemos deixar o conteúdo parar. Então fiz um videozinho aqui para nós corrigirmos aquela lista de exercícios que eu passei para vocês na nossa última aula, que eu nem me lembro quando foi. Eu lembro que nós fizemos os 2 primeiros exercícios. Se você não estava em sala de aula, dá um pause nesse vídeo agora, vá lá. Eu coloquei no Moodle a lista do exercício. Você faz o exercício e volta e assiste aqui a correção conosco, ok? Então eu lembro que na nossa aula nós conseguimos corrigir os 2 primeiros exercícios. Os 2 primeiros eram do Mário e da Joana, que eles eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Eles tinham 2 descendentes comuns, o Lucas e o Joaquim. O Lucas tem apenas uma filha, a Renata. Lucas faleceu em 10 de 1 de 2019 e o Mário faleceu no dia 20 de 1 de 2019. Considerando que Mário tem patrimônio total de 1.200 a 120 mil reais, integralmente adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, é correto afirmar que, lembrando, nós falamos em sala de aula que caberia a Joana, que é a esposa, por eles serem casados no regime de comunhão parcial de bens, ela faria jus ao que nós chamamos de meação, que é a metade dos bens adquiridos na constância do casamento. Então, a resposta correta era a letra B. A Joana caberão 60 mil a título de meação. Meação não é herança, é o direito que ela faz jus por ter metade dos bens. Okay? Então, caberia a Joana 60 mil reais a título de meação e a Joaquim caberão 30 mil a título de herança e a Renata, que representará o pai, 30 mil reais a título de herança. A questão 2 foi uma questão assim um pouquinho mais difícil, que nós até fizemos uma brincadeira. Será que é mesmo essa resposta? Então vamos lá. José, ele possui 3 irmãos, Raul, Ralph e Randolph. Raul era pai de Mauro e Mário. Mário era pai de Augusto e Alberto. Faleceram em virtude de acidente automobilístico Raul e Mário na data de 15 de 4 de 2005. Posteriormente, o José, que é o irmão, veio a falecer em 1º de 5 de 2016. Sabendo que a herança de José é de 90 mil reais, como ficará a partilha de bens? Eu sugeri para vocês em sala de aula que nós fizéssemos sempre aquele esqueminha de quem é o José, quais são os irmãos, os herdeiros, e colocasse também do lado o grau de parentesco daquela pessoa. Aí no final nós vimos que os sobrinhos netos, eles não receberão por representação. Eles vão naquela ordem lá, que eles vão concorrer todo mundo que está em 4º grau. Então a resposta certa é a C. Ralph e Randolph receberão 30 mil cada um. O restante, 30 mil, será entregue a Mauro por direito de representação do seu pai pré-morto. Então, os sobrinhos netos não receberiam. Então, vamos para a próxima questão. Essa nós não fizemos em sala de aula. É a Ana, sem filho, solteira, e cujos pais são pré-mortos. Então, ela não tem ascendente, ela não tem descendente e ela não tem cônjuge. Então, quem receberão são os próximos na ordem de vocação hereditária, que são os irmãos. Carmen faleceu. Carmen tinha 2 irmãos, Bernardo, Germano, o irmão Germano, ou seja, ele é mesmo pai e mesma mãe. E nós temos a Carmen, que é unilateral, porque ela é só de um pai ou só de uma mãe. Então, Carmen faleceu antes de Ana, deixando 2 filhos, Cidinha e Ariosvaldo. Ana falece sem testamento, deixando herança líquida no valor de 60 mil reais. De acordo com os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Eu fiz um esqueminha aqui, vamos ver se eu consigo colocar para vocês darem uma olhada, ó. Fiz um esqueminha. Então, a Ana, ela tinha 2 irmãos. Isso. Ela tem a Carmen e o Bernardo. A Carmen faleceu antes dela e deixou a Cidinha e o Ariosvaldo. Tá bom? E aí nós temos que fazer o esquema para facilitar o aprendizado, facilitar a resposta do exercício. Então, a Carmen faleceu e deixou a Cidinha e o Ariosvaldo. A Carmen é parente, a Carmen e o Bernardo são parentes de 2º grau. E a Cidinha e o Ariosvaldo são parentes de 3º grau.
Na ausência da Carmen, a Cidinha e o Ariovaldo, eles vão receber por direito de representação. Eles representam a irmã a mãe nessa sucessão hereditária, ok? Fiz então o esqueminha para vocês olharem, e aí nós temos que lembrar daquela regrinha que nós falamos em sala de aula. Irmãos germanos, eles sempre vão receber o dobro dos irmãos unilaterais. Então nós temos que fazer aquela regrinha, colocar para o irmão germano peso 2 e para o irmão unilateral peso 1. Então fiz aqui o esqueminha para vocês olharem, ó. Então são 3x é igual a 60, que é o valor da herança, x é igual a 20. A Carmen receberia 20 mil reais se estivesse viva, e o Bernardo 40 mil reais. Como Carmen faleceu antes de Ana, cada filho da Carmen vai receber 10 mil reais, ok? Então, resposta, letra C. Bernardo receberá 40 mil reais por ser irmão germano, e Cidinha e Ariovaldo receberão 10 mil reais cada por ser parte da irmã unilateral, e eles recebem pelo direito de representação, eles representam a mãe por estirpe. Questão 4, é uma questão do concurso da magistratura de Pernambuco, foi feita em 2011. E ela vem na sucessão legítima, que é essa que nós temos estudado desde o início do semestre. Na sucessão legítima, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes apenas por estirpe. E aí? O que vocês acham? Essa questão está errada. Por quê? Porque é possível que outros descendentes também recebam por cabeça. Digamos, lembra que nós fizemos um esqueminha dizendo que se todos os filhos eles renunciam à herança, os seus descendentes eles vão receber por cabeça, porque eles vão receber por direito próprio, eles não recebem mais por estirpe. Então essa questão está errada, ok? B. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, apenas se casar no regime da comunhão universal ou parcial de bens. Não. Mesmo se ele for casado no regime de separação total de bens, se não houver ascendentes nem descendentes, ele receberá por inteiro a herança. Também vale para o outro regime de bens, que é a participação final nos aquestos. C. Sendo chamado a suceder os colaterais, na falta de irmãos, sucederão os tios, e não os havendo os filhos dos irmãos. Não, essa aí é uma das nossas regrinhas lá da sucessão, quando nós formos tratar de colaterais. Os sobrinhos, eles têm preferência sobre os tios, então nós sempre vamos chamar primeiro os sobrinhos e depois os tios. E a letra D, na falta de descendente ou ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, mesmo que casado tiver sido sobre o regime de separação obrigatória de bens. Lembra que eu brinquei, né, da mocinha que casa com o tiozinho, o velhinho com mais de 70 anos? Se ele não tiver ascendente, se ele não tiver descendentes até terceiro grau, ela vai receber tudo. É a única forma que ela tem de receber os bens. Então, resposta correta. E a resposta E que está errada, na classe dos ascendentes, não há exclusão por grau, todos sendo aquinhoados por igualdade. Não é verdade. Nós temos de fazer sempre a classificação do grau, lembrando daquela regrinha também, que o mais próximo afasta o mais remoto. Questão 5, outra questão para o concurso de magistratura, dessa vez para o estado de São Paulo. Assinale a alternativa correta. Na falta de descendentes, será deferida a sucessão por inteiro aos ascendentes? Não, porque aqui a questão não falou com relação ao cônjuge. Então, na falta de ascendentes,
será deferida na falta de descendentes, será deferida a sucessão por inteiro aos ascendentes, se não houver cônjuge, porque se houver cônjuge, ele vai concorrer com os ascendentes, ok? B. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, certo? Mas os filhos do irmão, de irmãos do falecido, herdam por representação. Exato. Lembrando que os filhos do irmão do falecido, eles vão herdar por representação. Se não tiver nenhum irmão, eles podem herdar por cabeça. Então, resposta B correta. C. Não concorrendo à herança irmão bilateral, os unilaterais herdarão metade do que herdaria aquele. Então, está falando o seguinte: se não existe irmãos bilaterais, só irmãos unilaterais, os irmãos unilaterais vão receber igualmente, ok? Não há que se falar em distinção se nós não tivermos, então, esse irmão bilateral, ok? D. O valor correspondente ao legado deixado a herdeiro necessário será abatido da parte que lhe couber na legítima. Isso nós vamos falar lá em testamento. Não, o legado, aquilo que é deixado na parte disponível ao legatário, isso não é abatido do que caberia a ele a título de herança, ok? A título de legítima. Então, não, essa resposta está errada. Nós vamos falar um pouco disso mais lá na frente, ok? Letra E, o direito de representação pode dar-se na linha ascendente. Não, representação é só na linha colateral e descendente, ok? Resposta, então, para a questão 5 é a letra B. Então, vamos lá para a questão 6 do Ministério Público. Antônio foi casado com Cecília por 10 anos, sendo que do casamento adveio o nascimento de 3 filhos, Daniel, Elisa e Fábio. Cecília faleceu no último dia 30 de novembro de 2009, sem ter feito o inventário dos bens da sua falecida esposa e, por conseguinte, sem ter dado partilha aos herdeiros desta. Antônio se casou com Bruna no dia 1º de janeiro de 2010, subordinando-se ao regime de bens daí decorrente. Então, vamos fazer uma pausa aqui, vamos lembrar o que vocês viram lá no semestre passado com o direito de família. Antônio era casado, então, com Cecília. A Cecília faleceu e eles tinham 3 filhos em comum. E ele não fez a partilha dos bens de Cecília. Então, uma das causas suspensivas do casamento é exatamente isso, não fazer a devida partilha de bens se você tiver herdeiros, se você tiver filhos com aquela pessoa que faleceu. Está lá no 1523.1 do Código Civil. Se você não faz a partilha e casa, você vai receber uma sanção por isso. E essa sanção é a obrigatoriedade do regime de separação de bens. Então, é o regime de separação de bens obrigatório, tá bom? Então, esse casamento do Antônio com a Bruna, ele é um casamento regido pelo regime de separação obrigatória de bens. Então, eu fiz um esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Então, o Antônio, ele era casado com a Cecília, tá aqui, tá bom? A Cecília faleceu e eles deixaram os 3 filhos. E aí ele adquiriu um novo matrimônio com a Bruna, tá? E desse casamento adveio Helena, mas ele está sujeito às causas suspensivas aqui do 1523.1, tá bom? Então, a causa suspensiva casou, ele vai ser regido pela separação total de bens obrigatória. Não é a convencional, é a obrigatória, tá? Então, nesse caso, se existem descendentes, o cônjuge não concorre. Então, vamos terminar de ler a questão. No dia 10 de outubro de 2010, nasce Helena, filha de Antônio com Bruna. No dia de hoje, Antônio veio a falecer. Diante dos fatos narrados, assinale a alternativa correta. Então, nós sabemos que, na ausência de Antônio
como ele e Bruna tá aqui, né? Aqui para mim ele fica ao contrário. Bruna tá aqui. Como ele e Bruna são casados no regime de separação obrigatória de bens, Bruna não concorre com os herdeiros. Então, todos os bens que Antônio deixar vão ficar exclusivamente para os filhos. Então, quanto que cada filho vai receber? 1/4 da herança de Antônio. Então, resposta é a letra A. A herança de Antônio será dividida em partes iguais, apenas entre os seus 4 filhos. Exato, resposta, letra A. Tem um probleminha, ela tem um gabarito, mas que esse gabarito é passível de recurso. Mas vamos lá, vamos chegar até lá. Sobre a sucessão legítima e a ordem da vocação hereditária, assinale a resposta correta. Quando o cônjuge supérstite concorre à herança com ascendentes do falecido, cabe-lhe a metade da herança, mas se concorrer com só um ascendente ou tiver no segundo grau da linha ascendente de parentesco, cabe-lhe 2/3 da herança. Não, aqui ela fez uma confusão. O cônjuge, quando ele concorre com os ascendentes, cada um vai receber uma parte igual. Então, se são 2 pais, são um pai e uma mãe, mais o ascendente, cada um vai receber 1/3. Se ele concorre só com uma mãe, por exemplo, ele vai receber metade e a mãe metade. Bom, então essa questão está errada. B. O cônjuge supérstite concorre à herança com os descendentes do decújo, salvo se o casamento se deu pelo regime de separação total de bens. Essa questão está errada, porque se o regime for o regime de separação total de bens, mas convencional, o cônjuge também é herdeiro, ok? Ou se pelo regime de comunhão parcial, o cônjuge falecido não houver deixado seus bens particulares seus. Tá? No regime de comunhão parcial, se não tiver bens particulares, o cônjuge que sobrevive, ele vai receber a meação. C. O cônjuge supérstite, quando concorre à herança com descendentes do decújo, terá o direito a quinhão hereditário correspondente a 50%. Não é quinhão hereditário, ele traz diz a meação. E a meação não é um direito hereditário, tá bom? É um direito da pessoa. D. Essa é a resposta oficial do gabarito. O cônjuge supérstite, qualquer que seja o regime de casamento, concorre à herança com os ascendentes do decújo. Sim, ele concorre, mas não é qualquer, embora essa seja a resposta oficial, não é qualquer regime de bens. Porque se ele for casado no regime de separação obrigatória de bens, neste caso ele não concorre, tá bom? Ele só vai receber alguma coisa se não tiver descendentes e se não tiver ascendentes. Então, a resposta oficial é a letra D, mas nós temos que fazer esse pequeno parêntese aqui, tá bom? Então, essa é a menos errada da questão. Não se preocupe que essa aqui eu não vou colocar na prova de vocês, ok? Então vamos lá para a questão 8. É correto reconhecer que, na falta de ascendentes e descendentes, a sucessão será deferida totalmente ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, a sociedade conjugal não estava dissolvida. Diante de tal assertiva, será correto afirmar que A. Na hipótese de o casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial e não possuindo o morto bens particulares, o cônjuge sobrevivente participa da herança sem direito à meação. Falso. Primeiro, se ele foi casado no regime de comunhão parcial de bens, ele já vai receber a meação que lhe é justa. Isso não é um direito, tanto que a meação ela vai existir também em caso de separação, de divórcio. Então a meação é um direito da outra parte, são os bens da outra parte. Então, se ele falece, está casado pelo regime de comunhão de bens, ele falece, não tem nem ascendente, não tem nem descendente, o cônjuge sobrevivente ele vai receber a sua meação e aí o que restar dos bens é dele, ok? Ou se tiver outro irmão ou alguém que for concorrer, mas nós já vimos que a concorrência entre o cônjuge e o irmão, quem prevalece é o cônjuge. Então, a letra A está errada. B. No regime de separação obrigatória, então, lembrando, o regime de separação obrigatória é aquele em que a lei obriga
que os nubentes façam. No caso de causas suspensivas, quando ele é maior de 70 anos, tá bom? O cônjuge sobrevivente figurará como meieiro? Não. Se o regime é de separação obrigatório, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro, ok? Ele, se não tiver ascendentes nem descendentes, ele será herdeiro. É a única hipótese lá da nossa ordem de vocação hereditária em que o cônjuge sobrevivente ele vai receber, tá bom? Então vamos lá na questão. No regime de separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente figurará como meieiro? Não, não figurará como meieiro. E poderá, outro sim, ser herdeiro concorrente, por não haver impedimento legal nesse sentido. Errado, a questão está completamente errada. Tá bom? Letra C. Separado apenas pelo fato, o casal, quando da morte de um dos cônjuges e estando cada um convivendo com o terceiro na época do falecimento, essa circunstância mostra-se como sendo intransponível o obstáculo para a obtenção do direito sucessório. Não, tá bom? A separação de fato, ela não impede que haja a concorrência dos herdeiros, tá bom? Letra D. Quando em concurso com descendentes, o cônjuge sobrevivente só participará, quando em concurso com descendentes, o cônjuge sobrevivente só participará da herança do outro se o regime de separação de bens se o regime de bens for da separação voluntária, exato, tá bom? Ou da comunhão parcial de bens, quanto aos bens particulares do morto, ou seja, aqueles que não entram na comunhão. Então, exato, é o que nós falamos em sala de aula. Fiz aquele esqueminha para vocês. O cônjuge, ele vai participar da herança se o regime for o de separação voluntária de bens, então ele vai concorrer com os descendentes. E ele também vai concorrer com os descendentes nos bens particulares, se o regime for o regime de comunhão parcial de bens. Okay? Então, resposta correta D. Vamos ver por que está errado na E. Se o cônjuge sobrevivente vier a concorrer com os genitores do decújo, tocar-lhe-á metade da herança? Não, porque nós temos que ver quantos genitores, quantos ascendentes o decújo possui. Ele não vai receber a metade, tá bom? Isso também vai depender do regime de casamento. Se apenas com um dos descendentes do primeiro grau, 1/3. Não, errado. Se ele tiver apenas um descendente, se ele tiver só um ascendente, ele vai receber a metade, ok? Se com ascendentes de maior grau, também a metade. Não. Então, nós temos que fazer sempre aquela regrinha para saber quanto que cada um receber, quanto cada um fará jus, ok? Que eu já mostrei aqui para vocês, ó. Então, o decújo, ele deixa uma esposa, se ele deixa a esposa aqui. Se ele deixa pai e mãe, cada um vai receber 1/3. Se ele deixa apenas uma mãe, ele não tem pai no registro, ele só deixa uma mãe, cada um vai receber metade. Então, a esposa vai receber metade e a mãe vai receber metade. Se ele tinha no registro pai e mãe e acima do decújo você tem um ascendente, aí sim, esses ascendentes vão receber 1/3, a mãe vai receber 1/3 e a esposa que está aqui vai receber 1/3, ok? Questão 9, penúltima questão aqui da nossa correção de hoje. Relativamente à ordem de vocação hereditária, assinale a alternativa correta. Concorrendo à herança irmãos bilaterais e unilaterais, cada um desses, ou seja, os irmãos unilaterais, aqui é um pouquinho de português, então cada um desses quem? Os irmãos unilaterais, herdará apenas a metade do que cada um daqueles, ou seja, dos irmãos bilaterais, herdar. Certíssimo. Então, lembrando que os irmãos bilaterais, eles têm peso 2 quando eles forem concorrer com os irmãos unilaterais, que tem peso 1. Então, resposta correta. Vamos ver o que está errado nas demais. Concorrendo à herança somente um avô materno e 2 avós paternos, a cada um tocará
um terço da herança. Não, tá bom? Um avô materno e dois avós paternos, esses avós paternos, eles vão receber metade. Então, vamos fazer o esqueminha aqui. Você tem o de cujos. Bom, tô fazendo aqui o de cujos. Ele tem pai, ele tem mãe, certo? Olha que meu papelzinho aqui ficou bonito. Tem aqui o de cujos. Vou mostrar aqui pra vocês. E ele tem pai e ele tem mãe. Ele não tem filho, ó, vamos lá. Ele não tem filho, tá bom? Ele não tem ascendente. Então, quem tá concorrendo são os pais. E aí a questão fala o seguinte, concorrendo à herança, um avô materno. Então, aqui você tem avô e avó. E do outro lado, você tem avô e avós maternos, tá bom? Então, agora o esqueminha ficou assim, ó. Então, você tem avós. Cada pai, o pai e a mãe vão receber metade da herança. Então, meio para cada, 50%. Ó, vamos lá, 50%. Então, o pai vai receber 50% e a mãe 50%. Só que eles já faleceram. Então, ele fala aqui, ó, concorrendo durante somente o avô materno. Então, o avô materno vai receber o que caberia a mãe, que é um meio, ou seja, 50% da herança. E os avós paternos, como eles estão vivos, eles vão receber 50% da herança, que caberia a cada um, ok? Então, concorrendo à herança somente um avô materno e dois avós paternos, a cada um tocará um terço da herança. Não, aqui não existe a representação por cabeça, ok? Aqui não existe, nós temos que ver quanto que caberia ao pai, tá bom? E o que caberia ao pai será dividido dos avós. E depois a mãe, o que caberia à mãe vai sobrar para o avô que está vivo. Então, a resposta está errada. C, vamos ver o que está errado na C. Se concorrem à herança somente um filho de irmão pré-morto e duas filhas de irmã pré-morta, aquele, ou seja, o filho do irmão pré-morto, caberá a ele, então, metade da herança, e a cada uma dessas, as filhas da irmã pré-morta, um quarto. Vamos lá, tá errado, falei isso também em sala de aula. Quando não existe mais irmãos, os sobrinhos vão receber por cabeça, então cada um vai receber como se eles, por direito próprio, então eles vão receber um terço da herança, porque são 3, então vamos fazer aqui o esqueminha. O de cujos, ele tem 2 irmãos, o irmão A, o irmão B, tá bom? O irmão A, ele já faleceu, ele deixou um sobrinho. E a irmã B deixou 2 sobrinhas. Sobrinha. Ok? Então, vai ficar assim mais ou menos o nosso esqueminha. O de cujos, ele deixou um irmão que só tinha um sobrinho e deixou uma irmã que tinha 2 sobrinhas. Então, aqui as 2 sobrinhas. Como nós temos a ausência desses 2 irmãos, faleceram os 2 irmãos, esses meus sobrinhos, eles vão receber por cabeça. Então, cada um vai receber um terço da herança. Eles vão receber um terço por direito próprio. Ok? Então, cada um recebe por direito próprio. Então, a questão está errada. Inclui-se na sucessão legítima os colaterais até o 3º grau.
tá? Não. Nós vimos que são os colaterais até o 4º grau, beleza? Mas lembrando que esses aqui não são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são ascendentes, descendentes e cônjuge, ok? Esses são herdeiros facultativos. Questão 10 e última questão da nossa correção dos exercícios de hoje. Maria, que não tem filhos e é casada com João, falece e deixa pai, mãe e avós da linha paterna. Então vamos lá. A Maria, ela é casada com o João. Fazendo o nosso esqueminha aqui. A Maria é casada com o João e ela deixa pai, mãe e avós da linha paterna. Então, ela deixa pai, a mãe dela já faleceu, Então vamos lá. Não tem filhos, é casada com o João e deixa pai, então ela deixa um pai, mãe e avós da linha paterna. Então, avó e avô da linha paterna, tá bom? E avós da linha materna vivos. Então, avós e avô da linha paterna. Então, vamos lá. Isso aqui é o esqueminha. Então, a Maria é casada com o João, ela deixa pai, mãe e avós da linha paterna pré-mortos. E avós da linha materna vivos. Então, nós precisamos entender aqui quem que está falecido, não é? Então, quem está falecido aqui é o pai. Então, o pai e os avós paternos estão falecidos. Bom, pai e os avós paternos falecidos. Ok? A mãe também faleceu. Então, ela só tem os avós da parte materna. Ela tem os avós, são os únicos que estão vivos, os avós da parte materna. Então, sobre o direito sucessório do cônjuge sobrevivente, assinale a alternativa correta. Será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente? O cônjuge sobrevivente vai receber essa herança? Não, ele vai concorrer com os avós paternos que estão vivos, porque eles são ascendentes, ok? Só que os avós paternos que estão vivos, eles vão receber o que seria direito a mãe da Maria, que faria jus então a 50%, e o João receberia então 50%. Então caberá ao cônjuge sobrevivente metade da herança, correto? Metade da herança, porque a outra metade vai para os avós maternos que estão vivos da Maria. Aí, o que está errado na C? Caberá ao cônjuge sobrevivente 1/3 da herança? Não, ele receberá metade, porque a única linha que nós temos de ascendente sobrevivente é a linha materna. Então, a linha materna recebe 50%, que é o que faria jus à mãe, tá bom? E João receberá 50%. Agora, imagina a hipótese de que os avós paternos também estivessem vivos. Aí, neste caso, sim, cada um receberia 1/3 da herança de Maria, tá? Porque aí é o que caberia ao pai, o que caberia à mãe e o que caberia a João. Cada um receberia igualmente. Então, cada um receberia 1/3 da herança. E aí, os avós receberiam 1/3. E a letra D, caberão ao cônjuge sobrevivente 2/3 da herança. Não, não é verdade, ele vai receber metade, como nós já vimos aqui no esqueminha que eu fiz para vocês. Então, essa é a correção dos exercícios que nós fizemos em sala de aula.
Espero que tenha sido proveitoso. Gostaria muito que vocês continuassem os estudos. Na próxima semana eu pretendo fazer uma webconferência, que é uma aula ao vivo, via Google. O Google tem uma ferramenta, então, que nós podemos nos encontrar. Eu vou terminar o conteúdo de sucessão legítima para que, quando nós fizermos a prova, vocês façam a prova exclusivamente, a prova do primeiro bimestre, exclusivamente desse conteúdo de sucessão legítima. Para o segundo bimestre, nós vamos tratar de sucessão testamentária. Então, sucessão testamentária é a matéria da prova do segundo bimestre. Qualquer dúvida eu deixei aí para vocês podem ver lá em comunicação. Eu deixei um fórum para nós discutirmos essas questões. E dúvidas, podem entrar em contato. Espero que tenha resolvido um pouco essa questão e tenha facilitado um pouco o estudo de vocês. Obrigada e até semana que vem.